Olá, meus amores, vamos dar continuidade à nossa aula de hoje, tá certo? Essa semana vocês estão estudando grandezas e medidas que vocês já estudaram medida de massa. As medidas da massa são tonelada, quilograma, grama. Para medir a massa que usamos a balança. Tia Paula esqueceu a balança, mas vocês com certeza já viram a balança no decorrer dessa semana. A gente usa a balança para pesar várias coisas. A gente usa a balança para pesarmos nós mesmos, para ver quanto é que nós estamos pesando, tá certo? A gente compra muita coisa no quilo. A gente compra arroz no quilo, a gente compra feijão, a gente compra queijo, a gente compra carne. A maioria das coisas que são consumidas é comprado no quilo. Isso tudo vocês já estão sabendo, porque vocês já estudaram no decorrer dessa semana, certo? Também nós aprendemos como medir o comprimento. O que compramos no metro, tá? Nós compramos no metro a corda, nós compramos no metro fio, aço, algumas coisas que as pessoas usam, tá certo? Nós compramos também tecido. O que a gente usa, tia Paula? Para medir, para fazer o comprimento. Nós usamos a régua, que vocês usam, praticamente as crianças usam mais a régua do que nós. As costureiras, ou mesmo as pessoas que fazem roupas, usam a fita métrica que tem ali. E geralmente os engenheiros, os pedreiros, ou mesmo a mamãe para fazer alguma coisa diferente em casa, usa isso aqui, usa a trena, tá? O nome disso aqui é trena, que vocês também viram no decorrer dessa semana. E antigamente, gente, quando não tinha essas coisas assim, mais elaboradas para medir, as pessoas usavam o palmo, a polegada, os passos. Ou podemos usar objetos, um objeto de referência. Como assim, tia Paula? Você precisa medir algo urgente, não tem uma régua, não tem uma fita métrica e nenhuma trena. Então, você pode medir no palmo. Quando a pessoa perguntar assim, quanto foi que deu lá? Deu 5 palmos meus, porque um palmo é diferente do outro, dependendo da mão. Se disser assim, eu quero medir o tamanho da sala, eu estou sem uma trena, eu vou contar quantos passos deram e depois eu posso ver com a trena quanto foi que deu, tá certo? Mas hoje, crianças, nós vamos estudar medida de capacidade. Eu quero que vocês prestem bastante atenção aqui. Olha só, crianças, medida de capacidade é o seguinte, é a capacidade que eu tenho para colocar um líquido, tá? Dentro de um recipiente. Tia Paula, mas por que você trouxe tantos copos ou taças diferentes? Exatamente para isso, para mostrar para vocês que a capacidade é diferente. Eu trouxe uma taça, um copo maior, um copo quase do mesmo tamanho desse, só que o formato é diferente. Se o formato é diferente, geralmente a capacidade também é diferente, tá certo? E eu também trouxe um copo menor. Aí eu pergunto para vocês, para o vídeo diz assim, qual será o copo que cabe mais água aí dentro? Para aí o vídeo e pergunta para a mamãe. E aí ela vai responder. E você também vai responder qual copo que cabe mais. Vamos lá? Aí também você pode fazer o seguinte. Existem essas jarras, existem também copos, tá bom? Que tem a medida. Olha só, aqui certamente vocês não vão conseguir ver. Mas aqui tem a medida de 100 ml até 1000 ml. 1000 ml que corresponde ao quê, crianças? Muito bem. 1000 ml correspondem a 1 litro, tá certo? 1000 ml correspondem a 1 litro. Vocês também têm que ter noção de que esse copo pequeno, ele certamente cabe menos água do que nesse daqui, que é maior que ele. Olha só, encheu? Não, não encheu. A medida de capacidade desse copo aqui é bem menor do que a medida de capacidade desse copo aqui. Vamos ver se esse aqui enche esse? Vamos lá? Olha só. Não, a medida de capacidade não vai encher. Tia Paula, tá aqui. A tia Paula vai encher esse daqui até o limite, tá certo? E eu vou tentar ver se a capacidade desse é a mesma capacidade desse, tá certo? Vamos lá. Tem que ter cuidado. Olha só, não é. A medida de capacidade deste copo é menor do que a medida de capacidade deste copo. Agora eu vou fazer a medida de capacidade dessa taça. Ela é maior, porém, ela cabe menos água. Vamos ter certeza? Vamos lá. Ó,
Se eu colocar mais, vai derramar, tá certo, crianças? Então, as taças, elas podem ser maior no comprimento, mas a capacidade dela é bem menor do que a desses copos, tá certo? Agora, nós vamos às curiosidades da medida de capacidade, tá certo, criança? Crianças, eu posso medir a capacidade numa balança? Claro que não. Se eu colocar lá a balança e colocar água dentro, ela vai derramar. Mas o que vende no litro, crianças? Vende no litro água, vende o que mais? Refrigerante, iogurte, leite, tá certo? A maioria dos produtos líquidos, eles são vendidos no litro, tá bom? Eu posso medir no metro a capacidade? Claro que não. Não posso medir a capacidade no metro, porque eu não vou colocar a água e tentar medir no metro, tá bom? Lá mais na frente, na oitava série, você vai realmente estudar a medida de capacidade de um cubo. Mas aí já é outra coisa que vocês vão aprofundar mais ainda, tá bom? Medimos a capacidade através do litro ou do mililitro, que é o ml. Ah, tia, como assim? Por exemplo, um refrigerante que você vai comprar. A mamãe diz assim, vou comprar um refrigerante de 1,5 litro. Ela quis dizer que vai comprar um refrigerante de 1 litro e 500 mililitros, tá certo? Só que a gente para facilitar a comunicação, a gente abrevia. Eu vou comprar um refrigerante de 1,5 litro. Que 500 é metade de quanto? Metade de 1.000, tá certo? Substâncias que se moldam ao recipiente em que são colocados. Prestem atenção. Olha só, crianças, prestem atenção. Como é que ela se molda? O líquido se molda. Tia, não, essa água não, é todo líquido, tá bom? Se eu colocar aqui, ó, a água dentro dessa taça, ela vai se moldar ao formato da taça, tá certo? Quando eu coloco o feijãozinho, fica espaços entre um feijão e o outro, e o feijão ele não se moldou, sabe por quê? Vamos lá, vamos tentar. Olha só, eu tô colocando água aqui e a água está entrando entre os feijões, entenderam? Aqui ainda coube, ó, muita água, e a água penetrou entre os feijãozinhos, entenderam? O feijão, ele não se molda ao ambiente em que ele foi colocado. O líquido, sim, tá certo? Agora, meus amores, nós vamos praticar. Abram aí o SAS Matemática na página 66. Vamos lá? Ligue as garrafas à quantidade de água que elas comportam. Vamos lá? Esse daqui é o litro que a mamãe compra para a gente beber água filtrada, não é água tratada. Geralmente ele é grandão, então ele mede quanto? Ele mede 500 ml, 2 litros ou 20 litros. Com certeza é o quê, crianças? 20 litros. Depois, qual é o outro? Vamos lá? Esse daqui é aquele que a gente compra quando está com sede no meio da rua, então no supermercado. Ele mede o quê? 500 ml, tá certo? Ele mede 500 ml, metade de 1 litro. E esse daqui é aquela garrafa que geralmente compra com refrigerante, que ela mede quanto? Mede 2 litros, tá bom? Agora nós vamos para o livro Apis Matemática na página 233, tá certo, crianças? Vocês vão trocar de livro e nós vamos aqui para essa página. Marisa separou os seguintes recipientes. Ela separou o copo, a jarra, a xícara de café e o balde. Crianças, o recipiente em que a água se molda conforme ela seja colocada, tá certo? No copo, na jarra, na xícara ou no balde. Tem um maior, um menor, um médio, tá bom? Escreva o nome dos 4 recipientes em ordem, do recipiente de maior capacidade para o de menor capacidade. Então, nós vamos escrever como na ordem decrescente, do maior capacidade para o menor capacidade, ok? Qual é o maior aí, crianças? É o copo, a jarra, a xícara ou o balde? Muito bem, é o balde. Qual é o médio? Os 2 médios, quais são? Aliás, qual é o menor do que o balde? Qual é? Muito bem, é a jarra. Qual é o menor que a jarra? É a xícara ou o copo? Parabéns, é o copo. E o último, o menor, é a xícara de café. Observe quantos litros de água são necessários para encher cada uma das vasilhas ao lado. Gente, isso aqui é chamado de pote. Antigamente era muito usado no interior, tá? Esse pote é o maior, que tem 3 litros, e aquele ali é o menor, que cabe em 2 litros. Troque ideia com a pessoa aí da sua casa sobre a tabela abaixo e veja como foi preenchida a primeira linha e complete as demais. Olha só.
Se vocês perceberem, aqui tem um pote maior, que ele cabe quanto? 3 litros. Aí colocaram o quê? Um pontinho para cada litro. Esse aqui é o pote menor, que cabe em 2 litros, e colocaram um pontinho para cada litro. Juntaram os dois e somaram. 3 mais 2 é igual a quanto? Muito bem, igual a 5. Pois vamos fazer os outros? Olha só. Esse daqui tem a capacidade de 3 litros, aí vocês vão colocar 3 bolinhas. Esse aqui também tem a capacidade de 3 litros, vocês vão colocar 3 bolinhas. E esse aqui tem a capacidade de 2 litros, que vocês vão colocar 2 bolinhas. E aí nós vamos somar. 3 mais 3, 6 mais 2, dá quanto? Muito bem, dá 8. Olha só. A tia Paula colocou já aqui, esse aqui. Olha, esse aqui, ele tem a capacidade de 3 litros. E os outros têm de 2 litros, mais 2 litros, mais 2 litros, que dá quanto? Dá 9 litros. Como assim? 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 3, 9, tá certo? Como vocês já aprenderam, nós vamos fazer aí, ó. Cada um tem a capacidade de 3 litros. Vamos somar 3 vezes 3, também podemos fazer na forma de multiplicação. 3 litros vezes 3 potes dá quanto? Muito bem, 9 litros. Parabéns. Esse daqui, ele veio diferente. Tem aqui 2 de 3 litros e 2 de 2 litros. Vamos lá ver quanto é que dá? 3 mais 2, 5. Mais 2, 7. Mais 2, 10. Então, tem a capacidade de quanto? Tem a capacidade de 10 litros, tá bom? Todos eles juntos. Muito bem, foi maravilhoso estar com vocês nessa aula. Espero que vocês tenham compreendido, tá certo? Até a próxima aula.